Boa noite. Graças ao nosso bom Deus, mais uma noite aqui, louvando ao Senhor, com esses belíssimos cânticos, falando, acho que todos devem ter notado, principalmente falando sobre alegria, sobre o prazer que nós temos no nosso Senhor Deus. E acredito que com a leitura do texto também, lido pelo irmão Samuel, Gálatas capítulo 5, principalmente o verso 22, onde nós vamos estar focados aqui, o fruto do Espírito, eu acho que os irmãos já devem ter entendido que vamos falar hoje sobre alegria, sobre esse gomo do fruto da alegria. Na última vez falamos sobre o amor e hoje nos deteremos um pouco nesse gomo, a alegria. Vou dar aqui um pouco a posição. Geralmente quando eu estou pregando aqui eu utilizo o computador. Hoje resolvi deixar o computador na gravação, fazendo aqui com papel, me adaptando aqui a essa nova posição, essa nova configuração. Bom, a pintura que geralmente as pessoas que não fazem parte da igreja, as pessoas que são de fora, fazem dos cristãos é de pessoas fechadas. Geralmente pensam que o cristão normalmente é uma pessoa que não é muito de sorrir, de se alegrar, de contar piadas ou qualquer coisa do tipo, Acha que a gente sempre vive fechado, é aquela pessoa séria lá. Se for pastor ou algum líder, mais ainda, A pintura que se faz é de uma pessoa antipática. Acho que essa é a visão que muitas pessoas têm dos cristãos. E por que será que pensam assim? Por que pensam que a vida do cristão é desanimada? Por que pensam que o cristão é triste? Por que acham isso? Acredito que pensam assim porque essas pessoas entendem errado a alegria, a verdadeira felicidade, buscam em lugares errados, em lugares que geralmente nós não buscamos, e assim eles acham, como essas pessoas não fazem o que nós fazemos, devem ser pessoas tristes, devem ser pessoas amargas, pessoas que não são felizes. Ou seja, tem uma visão errada sobre o que é a verdadeira alegria. Pessoas do mundo geralmente buscam alegria em outras pessoas, acham que é o marido, a esposa, o filho, amigos, ou seja, quem for, que vai alegrar quando está. E nós podemos também nos alegrar com essas pessoas, mas isso não é a fonte da alegria. Também pensam que a alegria está nos bens. Acham que ter muito dinheiro, muitas posses, bens, com isso vão ser felizes. E a gente sabe que no final não satisfaz também. Alguns pensam que é em festas, outros pensam que é em bebidas, satisfação de desejos carnais e por aí vai. Então, como eles não veem os cristãos nesse tipo de ambiente, buscando satisfação dessa forma, então muitos pensam, acho que esse negócio de ser crente não dá para mim, porque é uma vida muito triste, muito desanimada. Mas será que realmente a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria está nessas coisas? Será que nós encontramos alegria nessas coisas? E de fato, as pessoas têm buscado a felicidade. O mundo inteiro busca felicidade, busca de tal forma que gasta rios e rios de dinheiro, tenta de várias formas nessas coisas que eu já mencionei, e no final só dá em decepção, desilusão. O máximo que conseguem é uma alegria passageira, tão passageira que com a menor das dificuldades, com a menor das situações difíceis na vida, lá vem novamente a tristeza, a melancolia, vem muitas vezes depressão e chegam muitos a se desesperar com a própria vida. É isso que infelizmente a gente vê, porque de fato essas pessoas não têm a verdadeira alegria que vem do Senhor. E o que seria realmente essa alegria que é descrita aqui em Gálatas? A que realmente se refere? Como é isso? Como é que se consegue essa alegria vinda do Senhor? Sobre isso que nós vamos falar
pouquinho hoje à noite. Hoje nós vamos basicamente pincelar esse assunto. Mas antes de nós começarmos mesmo a entrar no assunto de alegria, vamos orar e em seguida ler esse trecho aqui novamente de Gálatas capítulo 22 a 23. Oremos. Nosso Deus, Pai amado, Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por estarmos aqui essa noite. Louvamos a Ti, Senhor, porque o Senhor é bondoso, o Senhor é amável, o Senhor é um Deus maravilhoso, ó Pai, que quer que os Teus servos vivam de maneira plena, de maneira satisfatória, de maneira, Senhor, que realmente mostrem a todos que estão ao redor o que é uma vida no Senhor Jesus. Que o Senhor nos guie, ó Pai, durante esse tempo, possamos compreender a verdadeira alegria do Senhor, possamos, ó Pai, exercitá-la em nossas vidas, que Teu Espírito Santo esteja agindo, ó Pai, diariamente no nosso viver, para que a gente venha a frutificar a alegria e todas essas outras coisas que já foram lidas aqui nesse versículo. Nós oramos, ó Pai, pedimos em nome de Cristo. Amém. Antes de começar, o som tá bom aí? Bel, tá ok aí, Bel? Tô achando o som meio coisado, o som bem estranho. Se quiser um tempinho aí para lá, pode continuar. Pois bem, novamente no texto de Gálatas, capítulo 5, 22. Não vamos ler aquela parte inicial, só mesmo para relembrar um pouco mais do contexto. Gálatas capítulo 5, o verso 22 e o 23, onde fala do fruto do Espírito, e diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Recapitulando um pouco o que a gente viu na última vez, realmente bem por cima mesmo, se você quiser ver um pouco mais sobre essa questão introdutória do fruto do Espírito, recomendo que vá lá no YouTube e veja a minha pregação sobre o fruto do amor, né? Eu exploro um pouco mais isso aqui, mas algumas coisas eu acho importante pontuar, até para quem não viu, não estava na última vez que preguei, né? E para que a gente possa também relembrar, mesmo os que estiveram aqui. Quando o apóstolo Paulo fala aqui, mas o fruto do Espírito, ele estava contrastando justamente com o que vinha antes, as obras da carne, aquilo que o homem naturalmente produz, sem precisar nem sequer ser ensinado. E ele vai dar uma lista lá de algumas coisas, vemos que tem mais coisas além dessas, e depois ele vai começar a falar sobre o fruto do Espírito, que é o fruto produzido pela ação do Espírito Santo no homem. Nós temos aqui nessa descrição vários gomos. Eu usei a ilustração da laranja. Você imagina a laranja que tem vários gomos, mas no final das contas é somente um fruto. Às vezes pode até me ouvir falando aqui, o fruto disso, o fruto daquilo, mas entenda como uma unidade. Tanto é uma unidade que, se vocês olharem aqui no último que é mencionado, no verso 23, mansidão, domínio próprio. O autor aqui, o apóstolo Paulo, ele não coloca e domínio próprio como se fosse uma lista e no final, e tem esse daqui. Não, é um só, não tem esse aditivo. Então, entendam como uma unidade. E eu até falei, não tem como um cristão verdadeiro dizer, amor, alegria e paz é comigo mesmo. Aqui tem em abundância, mas eu vou dizer, esse negócio de bondade, mansidão, domínio próprio, isso aqui, você nem procura em mim, porque não tem, você não vai achar. Isso é incoerente, não tem como, certo? Porque o fruto é um só. Existem níveis, pode ser que em alguma área você esteja precisando trabalhar mais, e Deus vai trabalhar em você e em mim, mas certamente você não vai estar lá em cima, no amor, e ao mesmo tempo vai estar lá embaixo, em domínio próprio e nas outras partes. Vai ter um equilíbrio, porque é um fruto só, é uma unidade. Outro ponto importante de se destacar é que o fruto é do Espírito.
não é o fruto do homem, não é produzido simplesmente pela ação, pelo esforço do homem por si só. O homem também, ele não é passivo nesse processo. O Espírito Santo, ele age em nós, lógico, mas também é necessário que o homem faça a sua parte. Como? Deixando que o Espírito Santo haja, enchendo-se do Espírito, como temos em Efésios 5:8, não entristecendo o Espírito. Quando é que você entristece o Espírito? Quando você está vivendo uma vida contrária, em pecado, ou seja, quebra a comunhão com Deus. Então, se você não está em comunhão, você obviamente não vai estar produzindo bem esses frutos do Espírito, sendo guiado pelo Espírito Santo. Então, a nossa parte é justamente permitir a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Quando nós estamos nos enchendo do Espírito, certamente esse vai ser o resultado. Frutos produzidos por quem? Pelo Espírito. Então, é somente o homem habitado pelo Espírito Santo que vai produzir o fruto do Espírito. Não tem como uma pessoa que não tem o Espírito Santo desenvolver essas coisas. A palavra traduzida aqui do grego, nesse versículo e vários outros em que é mencionado alegria, gozo e outros mais, é a palavra, perdoe-me aí a pronúncia, porque eu não sou muito bom em grego, na verdade isso é absolutamente nada, mas aqui para mim aparece chara, C-H-A-R-A, essa é a palavra no grego. E essa palavra, quando a pessoa, que entende o idioma original, escuta essa palavra chara, não vai entender como essa alegria comum, uma alegria que você tem com as coisas do mundo, a alegria com os bens materiais, ou seja lá o que for. Essa palavra aqui, ela remete a uma relação com Deus. É uma alegria baseada no relacionamento do homem com Deus. Por isso que não é a alegria que as pessoas têm quando estão se divertindo aí em festas mundanas ou outras mais. Eles dizem, eu estou aqui me alegrando. Não é essa alegria aqui, é apenas algo passageiro, superficial. Essa alegria aqui mencionada em Gálatas, chara, como diz o escritor Antônio Gilberto, é uma qualidade de satisfação, deleite e contentamento que não é determinado pelas circunstâncias, mas é qualidade constante em qualquer situação, quer boa ou ruim, porque está fundamentada em Deus. Então, tanto faz a situação, você vai estar feliz com Deus. Você vai estar com um sorriso no rosto direto, não. Mas é uma felicidade interna, é uma satisfação, é o entendimento de que Deus está no controle de todas aquelas coisas, de que Deus é superior a tudo isso. Nós vamos falar um pouco mais desses pontos, provavelmente na próxima pregação. Vou abordar mais a questão das tribulações e alegria. Como é que o homem pode estar atribulado e ao mesmo tempo desfrutar de gozo e alegria? Como nós vimos mesmo nesse último louvor, foi aí, sou feliz, O autor desse hino estava num momento de profunda tristeza por conta da morte de suas filhas, e mesmo assim Deus o capacitou a escrever um louvor belíssimo desse, dizendo, sou feliz com Jesus, porque independe da situação que o homem está passando, é algo que para quem não tem Deus na vida, simplesmente não consegue entender, não faz sentido. É obra do Espírito Santo na vida. E o nosso Deus, Ele deseja que o seu povo seja feliz, seja um povo alegre, satisfeito. Deus não quer o seu povo triste, o seu povo cabisbaixo. Ele quer realmente que nós sejamos felizes. Ele tem nos dado muitas bênçãos. A verdade, quando a gente vê lá em Efésios capítulo 1, lá fala que Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. E mesmo que nós não tivéssemos nada disso, absolutamente nada, só pelo fato da salvação que Ele conquistou, Ele nos deu pela graça,
Só isso, a salvação, já seria motivo suficiente para todos nós estarmos felizes, alegres, satisfeitos por toda a vida. Salvação não é algo simples, amados. Às vezes a gente tira um pouco o foco disso, a gente não percebe o quão grandiosa é essa obra do Senhor Jesus, a salvação. Vamos pensar um pouco, imagine aí que você tem uma dívida muito grande, bilhões de reais aí para pagar. E além disso, você não tem nenhum salário, nenhum rendimento, você não tem lucro nenhum, você não tem um centavo no bolso e você tem uma dívida dessa para pagar. Para terminar de completar, quando chegar um certo prazo, o cobrador, o dono dessa dívida, ele vai te cobrar. E não tendo com que pagar, o seu destino não vai ser bom. Você vai ser lançado numa prisão ruim. Imagina a pior prisão aí que você já viu, já ouviu falar. Pronto, você vai ser lançado nesse lugar. Você teria como pagar essa dívida? Se você tivesse hoje uma dívida de bilhões de reais, você teria como pagar? Acredito que ninguém aqui teria, né? Ainda mais sem ter salário nenhum, sem ter rendimento nenhum. E aí imagina que de repente aparece um benfeitor, alguém com muito dinheiro, rico, e paga essa conta por você. Está aqui, ó. Está aqui, Júnior. Paguei a sua conta. Você não deve mais nada. Eu, pelo menos, ficaria radiante, eu ficaria dando um salto de alegria. Eu acho que todos aqui ficariam, não? Eu lembro que quando eu fui contemplado no consórcio, né, com o carro, que eu abri lá o e-mail e vi lá que eu tinha sido contemplado apenas no terceiro mês pagando, sem lance, sem nada, realmente uma bênção maravilhosa de Deus. Eu estava precisando muito, de Deus já tinha nascido, e eu pensando, como é que eu vou fazer agora para andar com esse menino aí de moto, não dá certo. Quando eu abro ele lá, você não tem ideia da felicidade que foi, por causa de um bem, um carro, certo? Um bem. A salvação é incomparavelmente melhor do que isso. E essa é a situação do homem. Tem uma dívida enorme para com Deus. Uma dívida que nunca conseguiria pagar. Pecado. E Jesus Cristo veio e pagou por essa dívida que nenhum de nós conseguiria pagar. Ele nos deu a salvação. A cada um de nós aqui que já confiou em Jesus, que recebeu esse presente da salvação, Ele nos deu, nos entregou. Isso não é, amados, motivo suficiente para vivermos alegres pelo resto de nossas vidas, felizes, contentes, só pelo fato da salvação. E Ele não nos dá somente isso, Ele não nos dá somente a salvação e nos deixa aí vivendo a nossa própria sorte. Na própria palavra diz, Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual. O Senhor, Ele nos deu o seu Espírito para nos conduzir, para nos guiar. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Nós temos inúmeras promessas do nosso Senhor Jesus, promessas boas a nós, não vou nem começar a citar aqui, porque são muitas vezes. Então, nós temos muitos motivos. Na próxima pregação também vou citar alguns desses, vou explorar mais os motivos para sermos alegres. Por enquanto, eu estou focando mais na parte que Deus deseja que o seu povo seja feliz. Mas, mesmo assim, infelizmente, somos fracos e muitas vezes esquecemos dessas bênçãos que temos, dessas maravilhas. Esquecemos o quão bom Deus é para conosco, ao ponto de o apóstolo Paulo precisar ficar nos lembrando, ficar dizendo, olha, lá em Filipenses 4:4, alegrem-se. E ele repete, a passagem lá diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Passagem bastante conhecida. Mandamento, ele está dizendo, olha, se alegrem. Será que era realmente necessário, depois de tudo isso que eu já falei, ele mandar que a gente se alegre? Será que nós já temos os motivos suficientes para isso? Nós temos, mas como falho nós somos. Só por isso dá para ver como Deus tem que estar sempre nos lembrando o que a gente deve, o que a gente não deve fazer. Constantemente.
Ele dá essa ordem, ele não diz assim, como se fosse uma sugestão: eu acho que vocês deveriam ser alegres, eu acho que seria bom para vocês. Não, ele diz: olha, sejam alegres. E até ele repete, e no versículo, no capítulo 3, se não me engano, ele já tinha falado também a mesma coisa. E aqui no capítulo 4 ele reforça, ele repete. Ele não diz também assim: olha, de vez em quando é bom que vocês sejam felizes. Quando estiver tudo indo bem, quando vocês estiverem de boa assim, é bom que vocês sejam felizes. Não, ele diz sempre: alegrai-vos sempre no Senhor. Isso indica uma constância. Ou seja, o cristão ele não deve se deixar ser abatido, viver uma melancolia constante em sua vida. Júnior, mas eu estou com muitos problemas, não sei o quê. Alegrai-vos sempre no Senhor. Vocês acham que o apóstolo Paulo, quando escreveu isso, que ele estava período de bonança? Não. Estava difícil. Vou falar mais sobre isso depois. Não hoje. Ele também não nos manda nos alegrar por tais e tais coisas terrenas. Olha, se alegrem porque vocês têm bens, porque vocês estão passando por esse período bom aí, vocês têm o que comer, vocês têm casa, têm roupa. Não, ele não cita nada disso. Qual foi o motivo, que é justificativo para se alegrar? Ou em que se alegrar, melhor dizendo? Alegrai-vos sempre em quem? No Senhor. A nossa alegria é no Senhor, não é na minha esposa, não é no meu filho, não é por causa disso, é no Senhor. É um relacionamento com o nosso Deus. Por isso que é estável. Por isso que não vai depender das tribulações e das situações, se eu estou vivendo um período bom ou ruim, porque minha alegria está no Senhor, não está no meu bem-estar, nas coisas que eu estou passando ou sentindo no momento, sim, na comunhão com o nosso Deus. Então, sim, amado, nosso Deus, Ele quer que nós sejamos pessoas felizes. Esse é o desejo dele. No próprio Evangelho, quando o Senhor Jesus está apresentando, quando Deus está apresentando o Evangelho ao homem, ele já começa apresentando, falando de alegria. Essa palavra, esse termo, a expressão alegria, está em todo o Evangelho, do início ao fim. No início mesmo, nós cantamos aqui, né, o Cântico de Maria. O Bel lembrou bem, o Cântico de Maria. O que diz lá? Lembra que eu estava meditando, que eu estava cantando? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria recebeu a notícia, né, de que seria a mãe do Filho de Deus, seria aquela pessoa que iria dar a luz ao Salvador do mundo, e isso a encheu de alegria. E ela entoou esse cântico. Logo em seguida, também, com o nascimento do Senhor Jesus, com a chegada, né, do menino Jesus, em Lucas, capítulo 2, verso 10 e 11, nós vamos ler essa passagem. A gente vê lá que os anjos, eles também anunciam, né, a alegria que seria trazida aos homens com o nascimento do Salvador. Lucas, capítulo 2, verso 10 e 11. O anjo, porém, disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. Não era pequena, não, era grande alegria, que o será para todo o povo. Falando aqui sobre o nascimento, sobre a chegada de Deus ao mundo, à terra, né? Deus passou a habitar conosco. E o 11 é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, no início do Evangelho, nós já temos aqui mostrando que a chegada do Senhor era motivo de grande alegria. Quem não se alegraria com o Criador do mundo chegando para habitar? E o próprio Senhor Jesus também falou muito desse tema quando ele apresentava a salvação
aos pecadores. Ele dizia que a salvação dos pecadores, quando um pecador se arrependia e chegava à salvação, era um motivo de grande alegria. Em Lucas 15, nós não precisamos lá, basicamente o capítulo inteiro. No capítulo 15 nós vemos que os fariseus estavam criticando Jesus, porque estavam andando com pecadores e até comendo com eles. Como é que pode esse homem aí andando com esses pecadores e comendo? Então Jesus vai então explicar o propósito deles. Diz que realmente eu estou aqui, é por isso, é pelos pecadores, eu não estou aqui por quem não tem, por missão, não, eu estou aqui realmente por esses. E aí ele apresenta 3 parábolas para explicar, para ilustrar essa ideia que ele tinha acabado de apresentar. As 3 parábolas que Jesus apresenta lá, a primeira delas é a do homem que encontra a sua ovelha perdida. Acho que todos aqui conhecem, né? A parábola da ovelha perdida, que ele deixa os 99 e vai atrás, até música sobre isso. Depois ele fala sobre a mulher que encontra a dracma perdida. E por último ele fala do pai, né? A parábola do filho pródigo, também muito conhecida, onde o pai recebe o seu filho de volta, o seu filho que estava perdido, né? Ele tinha como perdido e o filho retorna e ele recebe. E o que nós temos em comum nessas 3 parábolas? Todas elas é referido lá a grande alegria, que eles se alegraram muito, e eles se alegraram ao ponto de não querer simplesmente guardar aquela alegria para eles, e eles queriam compartilhar com os outros. Venham, chamavam os vizinhos, venham, se alegrem comigo, porque eu encontrei a minha ovelha perdida, eu encontrei a minha dracma perdida. Se alegre comigo, meu filho, se alegre porque o seu irmão voltou e fez uma festa para aquele filho que estava perdido. Então, se existe arrependimento, existe salvação, ali existe alegria. E no verso 7, o Senhor Jesus ele explica, né, que no céu há mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 que não precisa de arrependimento. Ou seja, por 99 que simplesmente se acham, né, merecedores do céu, acham que não precisam se arrepender dos seus pecados. Apenas por um o céu se alegra. Então, amados, se vocês querem ver o céu alegre, o céu em festas, proclamem o Evangelho. Falem de Cristo, porque se apenas uma pessoa ouvir a palavra, se arrepender e se converter ao Senhor Jesus, haverá festa no céu. Eu acredito que você também vai se alegrar muito por essa pessoa ter chegado aos pés de Cristo para a salvação. Amém? Acredito que sim. Finalmente, ao consumar os propósitos de Deus na cruz, a alegria também estava envolvida. Nós vimos a alegria no início do Evangelho, na apresentação, durante a vida de Jesus, e no final também, na consumação, quando ele estava na cruz, nós vemos que ali existia alegria. Mas como assim? Como é que existia alegria ali na cruz? Sim, Jesus Cristo ele estava visualizando a alegria vindoura. Hebreus 12, 2. Hebreus capítulo 12. Versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Certamente não foi fácil para o Senhor Jesus tamanho sacrifício. Quando a gente lê lá o relato, dos seus últimos momentos, quando ele estava orando ao Senhor, a gente percebe a situação difícil, porque ele sabia o que ele iria enfrentar, não só a dor física, a humilhação, mas também o peso do pecado da humanidade que seria jogado sobre ele naquele momento na cruz. Ele estaria carregando os pecados da humanidade, mas ele tinha em foco, ele estava visualizando o quê? A alegria de poder consumar
a obra do Pai Celestial, de poder fazer parte daquilo e dizer, está consumado. Então, naquele momento, ele também estava visualizando a alegria vindoura, o poder realizar a obra do Pai. Então, do início ao fim do Evangelho, nós percebemos a alegria. E, como nós, entrando já no último ponto, como nós ouvimos diversas vezes, Deus ele não nos salvou somente para nos salvar e nos deixar. Acredito que todos aqui já ouviram isso. Tem gente que acha que a salvação é simplesmente salvação e pronto, estou salvo e não preciso mais simplesmente fazer nada. Para a salvação, de fato, não. Salvação é única, é um ato de fé no Senhor Jesus. Mas nós precisamos desenvolver, precisamos trabalhar. Ele não nos salva simplesmente para nos deixar sentados em casa ou deitados assistindo Netflix. A salvação envolve também serviço. Aliás, a vida cristã envolve serviço. Então, Deus, ele deseja também, assim como ele deseja a nossa alegria, ele deseja também que nós o sirvamos. Mas como é que é esse serviço cristão? Será que é com peso? Será que é com amargura? Reclamando? Será que ele se agrada desse tipo de serviço, desse tipo de entrega? Certamente não. Salmos 100. O Salmo 100 também foi cantado aqui. Diz: celebrai com júbilo. Júbilo é uma grande alegria ao Senhor, todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. E aí, continua. Então aqui nós temos o serviço ao Senhor, ele precisa ser com alegria. Servir ao Senhor com alegria, não é com tristeza, não é com amargura ou qualquer coisa do tipo. Nos versos seguintes aqui do capítulo 100, nós temos os motivos de servirmos ao Senhor com alegria. Ele é o nosso Criador, nós somos seu povo e seu rebanho. O Senhor Deus é bom, fiel e misericordioso. E como não se alegrar em servir a esse Deus, que é tudo isso? Será que tem como não se alegrar no serviço do Rei? Tem. Infelizmente, quando a gente perde o foco em Deus, no Senhor, a gente acaba perdendo essa alegria no serviço e o faz de maneira errada. Deuteronômio, capítulo 28, não precisam ir lá, nós lemos lá uma série de bênçãos que o Senhor que Deus tinha para o povo de Israel com obediência. Logo em seguida ele vai falar sobre castigos que viriam também com a desobediência, se o povo desobedecesse. E lá no versículo 47 de Deuteronômio 28, nós temos assim: porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Aquele povo tinha muita abundância, Deus os abençoava muito. E o que diz aqui? Que não estavam servindo com alegria. Assim, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço será um jugo de ferro, até que te haja destruído. Então Deus está praticamente dizendo: olha, eu dei tudo a vocês. Vocês tinham tanta abundância, e eu queria que vocês me servissem com alegria, e vocês não fizeram, perderam o foco. Estavam me servindo como se fosse um peso, com desagrado, sem realmente ter prazer naquilo, porque o serviço no Senhor é para nos dar prazer. E aí o que foi que Deus disse? Pois agora vocês vão servir aos seus inimigos e não vai ter mais nada de bom. Vão servir a eles com tudo isso aqui que eu vou colocar de dificuldade. E aí a gente pensa, como esses israelitas são tolos, né? Tinham tudo para servir a Deus com alegria e não fizeram. E aí a gente tem que parar
e meditai. Será que nós, hoje, cristãos, será que a gente também não faz isso? Será que a gente não está cometendo o mesmo erro lá do povo de Israel? Servindo a Deus de maneira que Ele realmente não se agrada, servindo com tristeza, servindo porque tem que fazer como sendo uma obrigação, ao invés de sentir prazer naquilo, em participar da obra, em participar do reino realmente. Infelizmente, eu diria que muitas vezes a gente tem que levar puxões de orelha, tem que voltar e focar realmente nisso aqui. Em primeiro lugar, refletindo aqui sobre isso, nós temos que pensar e meditar se nós sequer estamos servindo. Em primeiro lugar, antes de pensar sobre, será que eu estou servindo a Deus com alegria? Acho que antes disso a gente tem que primeiro pensar, será que eu estou sequer servindo a Deus em alguma coisa? As minhas ações, a minha prática diária está trazendo qualquer benefício para o reino? Eu estou evangelizando, eu estou contribuindo com a obra missionária, eu estou servindo na igreja, seja com a coisa mais simples. Eu estou fazendo qualquer coisa em prol do reino para levar a palavra de Deus, para contribuir de qualquer forma que seja, com os meus dons, com o meu talento, com tudo aquilo que Deus me deu? Ou será que eu estou simplesmente inerte, agindo como se a vida cristã fosse simplesmente chegar aqui, sentar, ouvir a palavra, ir embora, vida que segue, passam os dias das semanas, no outro domingo do mesmo jeito e pronto. A vida cristã resumida a ouvir uma pregação. Se essa é a realidade, irmãos, não entendam isso aqui como uma bronca, como um carão, né, como a gente diz aqui. Entendam como um chamado, acorde para a realidade, acorde para a vida, se alegre em poder servir ao Senhor, em ter prazer no serviço do Senhor. Está fazendo o que, irmão? Está fazendo o que da vida? Qual o propósito de sermos servos de Deus? É servir a Deus. E se não está servindo, por quê? Por que você acha que Deus não simplesmente nos salvou e já automaticamente nos levou para o céu? Se Ele nos deixou aqui na terra é porque tem propósito. Você está cumprindo com esse propósito? Sua vida está sendo útil realmente para o reino de Deus? E se está, aí diz, não, Júnior, eu estou, né? Estamos servindo aqui, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo em prol do reino. Eu sei que eu poderia fazer bem mais, mas estou fazendo alguma coisa. E aí vamos aí então para aquela segunda pergunta. Estamos fazendo com alegria ou estamos fazendo resmungando, reclamando? Eu de novo nessa tarefa, tenho que fazer isso. Como se fosse realmente um peso, algo, né, colocado em nossas costas que nós não queremos fazer. Cuidemos disso, irmãos. É muito fácil a gente cair nesse erro, nessa falha de servir ao Senhor simplesmente por servir, servir por obrigação, fazer por fazer. E geralmente isso não vai trazer um bom resultado. Outra coisa também que está ligada a essa questão do serviço é a contribuição. Contribuição para a manutenção da igreja, contribuição na obra missionária, contribuição para ajudar os necessitados, sejam os irmãos, sejam os de fora, que está também relacionado. Deus também, Ele quer isso de nós, mas Ele não quer que a gente faça também com tristeza. Ele quer que a gente faça com alegria. Existe muita controvérsia, né, muita discussão no meio cristão sobre essa questão da contribuição. Será que nós ainda temos que dar o dízimo? Será que isso é uma regra ainda, é uma lei ainda para a igreja, para o Novo Testamento? Ou será que isso é só coisa do Velho Testamento? Como é que procede, como é que acontece a contribuição da igreja, né? Eu não vou explorar muito esse assunto, mas apenas pincelando, né, porque está aqui nesse contexto. Paulo ele nos dá, eu creio que um bom norte sobre essa questão da contribuição em 2 Coríntios capítulo 9, no verso 7. Vamos lá para esse texto. 2 Coríntios capítulo 9.
Calma aí que eu chego lá. 2 Coríntios 9, passagem bastante conhecida também, verso 7. Ele diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Em algumas versões nós temos isso aqui, por constrangimento, porque Deus ama a quem dá com alegria. Eu creio que esse seja um bom norte sobre a contribuição. Então, devemos contribuir, Júnior? Sim, devemos contribuir. Nós vemos o próprio apóstolo Paulo elogiando, tecendo muitos elogios a igreja na Macedônia. Nós vemos lá no capítulo 8, dessa mesma carta, falando da igreja da Macedônia, que eles realmente, em toda dificuldade que eles tinham, dificuldade financeira, eles contribuíram, eles ofertaram em prol de irmãos que estavam em necessidade de uma maneira maravilhosa, muito mais do que eles poderiam. Eles foram muito generosos e Paulo elogia a eles por isso. Então, nós vemos, por esse elogio, até pela própria lógica da questão da manutenção da casa de Deus, que sim, nós devemos contribuir. Devemos contribuir com 10%, com 15%, 5%? Eu, sinceramente, falando Júnior aqui, eu não creio nessa questão de estipular uma porcentagem e dizer, você tem que contribuir com isso. Eu tenho para mim que Paulo, ele é bem simples aqui e bem direto ao dizer, cada um, verso 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por constrangimento. Ele vai dar essas instruções assim. Você tem que contribuir com o que está proposto no seu coração. Então, se você faz uma grande oferta, doa muito de dinheiro aí para uma causa, seja lá qual for, mas fez isso com tristeza, com amargura ou por constrangimento, eu vou ter que dar aqui porque se eu não der, o que vão pensar de mim, ou isso ou aquilo, seja lá qual for o motivo errado que você tenha, ok, aquela obra, aquele trabalho vai estar sendo abençoado. Deus usa, até muitas vezes recursos de pessoas que nem são cristãos e abençoa, mas Ele realmente não vai estar se agradando dessa sua oferta, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, precisa haver isso na nossa oferta. É dar com alegria, não é por constrangimento, não é porque, rapaz, eu tenho que dar, olha, porque senão vão pensar, o que vão dizer de mim se eu não estiver contribuindo? Não é assim que funciona. Se Deus, na verdade, é uma expressão de gratidão ao nosso Deus, se Deus tem nos abençoado, tem nos dado condições para que a gente possa contribuir, seja com a manutenção da casa, seja com obra missionária, o missionário quer pregar o evangelho em algum lugar, seja com qualquer necessitado, se nós temos para isso, Deus nos abençoou, é uma expressão de gratidão, nós temos que estar felizes, porque Deus tem nos abençoado com isso. Então, que não seja com tristeza, que não seja forçado a contribuição. Então, amados, já chegando aqui no final, vejam quais são as suas prioridades. Que cada um de nós analise quais são as nossas prioridades com relação ao serviço, com relação à contribuição, E olha bem se realmente está feliz com aquilo, se não está com foco errado nas coisas. Porque se você está aqui servindo, fazendo 1000 coisas, mas não está realmente contente, satisfeito na obra do Senhor, não tem proveito nisso, certo? Lembro bem daquele hino, no serviço do meu rei eu sou feliz, que a gente esteja cantando isso com alegria. Concluindo, nas próximas pregações eu pretendo explorar mais os motivos para nos alegrarmos e também falar sobre roubadores de alegria. O que rouba a alegria do cristão? Por que nós não somos realmente mais alegres, felizes? Eu não estou alegre, Júnior, eu não estou sentindo a alegria do Senhor. Em momento nenhum, a minha vida está realmente para baixo.
Vamos analisar. Tem problema aí. Alguma coisa não está certa. Isso não é uma vida normal do cristão, viver em tristeza, viver em amargura, viver uma vida descontente. Não é que você vai estar todo o tempo, a cada momento, com um sorriso no rosto, não. Tem tempo para tudo. Mas não é o natural da vida do cristão você viver em melancolia. Não é. E também, né, nós temos que, eu espero que até lá, pelo menos a gente tenha percebido, tenha entendido que nós não precisamos de absolutamente nada desse mundo para nos alegrar, pois a alegria do cristão não se apoia nas coisas do mundo, mas sim em Deus. É uma alegria que vem do Senhor, está firmada no Senhor. Então, trabalhemos em prol do reino com alegria e satisfeitos por estar servindo ao nosso Rei, nosso Deus. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, Pai amado, Senhor, quão grande privilégio, ó Pai, é poder servir a Ti, Senhor, é poder fazer parte da Tua família, Senhor, termos sido adotados pelo Senhor. Nós Te louvamos por isso, ó Pai, e nos alegramos também, Senhor, pois só a salvação já seria motivo imenso de nós vivermos alegres, satisfeitos e contentes com o Senhor. E, ó Pai, o Senhor tem nos abençoado muitíssimo com coisas que realmente nós não merecemos e muitas vezes nem entendemos como o Senhor é tão bondoso, tão amável para com teus servos. Ó Pai, alegra-nos, Senhor, sempre. Não nos deixe, ó Pai, desanimar por causa das tribulações, das lutas. Não deixe, ó Pai, o pecado chegar à nossa vida, ó Pai, de forma que venha a roubar, a tirar, Senhor, a alegria do nosso coração, a alegria do Senhor. Ó Pai, abençoa essa igreja, abençoa cada um de nós, que nós possamos Te servir, ó Pai, fielmente, alegres, satisfeitos na obra do Senhor. Nós oramos em nome de Cristo, ó Pai. Amém.